Estamos no ar. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui no plenário virtual da Câmara Municipal de São Carlos. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela TV, também pela rádio. Damos início agora a uma audiência pública da Câmara Municipal que visa discutir a revogação de um termo de ajuste de conduta, um TAC, que proibiu a participação de cooperativas e associações nas licitações públicas do município. Essa audiência foi solicitada pelo Conselho Municipal de Economia Solidária e a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária, que é uma iniciativa do nosso mandato em conjunto com o vereador Rosilei Françoso, presidente dessa casa, e que conta também com a participação do vereador Djalma Neri e da vereadora Cidinha do Oncológico. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui presentes, em especial aos companheiros e companheiras do Movimento da Economia Solidária, que arduamente aí vem batalhando por esse movimento há tantos anos, inclusive. Muito bom ter vocês aqui. Nessa audiência, a gente vai contar com a presença na nossa mesa de abertura da Rita Fajardo, que hoje é presidenta do Conselho Municipal de Economia Solidária, do secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Nino Mengatti, do Leonardo Pinho, que é presidente da Unisol, e do Dr. Eugênio Alves, que é do jurídico da Unisol Brasil, e também, que mais? E aí eu gostaria de justificar algumas ausências de pessoas que foram convidadas, mas que infelizmente não conseguiram participar, que é do doutor Alexandre Gonçalves, que é o procurador-geral do município, e também da senhora Consuelo Generoso Coelho de Lima, que é gerente regional do trabalho. Ambos tinham se programado, mas alguns empecilhos aí do trabalho tiveram que remarcar. Também agradecer a presença aqui da vereadora professora Neuza, também da assessoria do vereador Robertinho Mori, o vereador Djalma e o vereador Rosilei também estão aqui presentes. E a ideia, então, é a gente começar a nossa audiência com uma contextualização de todo esse processo, desde 2009 para cá, pela presidenta do Conselho Municipal de Economia Solidária, Rita Fajardo, que abre aí os nossos trabalhos na tarde de hoje. Obrigada, Rita. Está com a palavra. Bom, boa tarde a todas e todos, Eu queria aqui, em nome do Conselho Municipal de Economia Solidária, agradecer aos membros da frente e aos demais vereadores e assessores presentes nessa audiência pública, que possibilitaram a abertura desse espaço importante, para a discussão do nosso futuro, vamos dizer assim, na geração de trabalho e renda do município, o papel que a política pública pode ter nisso, num momento tão difícil da nossa vida social, com essa questão da pandemia, que fica um pouco mais complexa. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer esse espaço, agradecer a todos os que apoiaram a aprovação da frente e aqueles também e aquelas que estão compondo a frente, especialmente ao Rosilei e a Raquel, que tiveram a iniciativa. Bom, para contextualizar, então peço licença a todos que eu vou fazer uma contextualização breve do que é esse termo de ajuste de conduta. Esse termo de ajuste de conduta, ele foi motivado, do que nos foi passado à época, que ele é um termo de ajuste de conduta que já tem 12 anos, ele foi assinado em janeiro de 2009, motivado por dizer que as cooperativas que tinham ganhado processos licitatórios naquele momento, a gente tinha na prefeitura 2 cooperativas, uma de limpeza e uma na área de gastronomia, que prestava serviço no restaurante popular, elas tinham subordinação e não se caracterizavam como cooperativas idôneas, vamos dizer assim, como se fossem o que popularmente se chama de coopergato, o que na época nunca foi verdade, essas questões nunca foram verídicas, e esse foi o que chegou para nós, que foi a motivação, e que acabou
né, por um processo movido pelo Ministério Público do Trabalho, com sede em Araraquara, fazendo com que a prefeitura assinasse um termo de ajuste de conduta que proíbe qualquer tipo de cooperativa de prestar serviços públicos na cidade de São Carlos. Nós lamentamos muito, e vou contextualizar um pouco o que aconteceu naquele momento, né? Nós tínhamos uma cooperativa de limpeza que era a maior geradora de trabalho no bairro Jardim Gonzaga. Era uma cooperativa que tinha toda a sua parte tributária correta, um fundo de férias para todos os seus funcionários, seus cooperados, todos eles tinham acesso também a férias, a tributação previdenciária de seguridade social em dia, toda a parte que era exigida por lei, né, de funcionamento de uma cooperativa, era correto, com assembleias que aconteciam periodicamente, todos os meses, com discussão da questão da gestão da cooperativa, enfim. Toda a parte burocrática dessas cooperativas e toda a parte prática, elas eram legítimas, né, tanto da Coopercook quanto da Cooperlimp naquele momento. Todas elas funcionavam dentro da legalidade, tanto que elas participaram de processos licitatórios e elas ganharam processo licitatório. Importante destacar, né, que o Roselei colocou, que se fala que não tem tributação. Existe sim a tributação e exigência para que as cooperativas tenham a questão da seguridade, tenham a questão de toda a tributação específica que tem que ser paga assim, embora ela não seja de uma empresa privada que contrata a mão de obra, mas ela tem sim toda a parte burocrática que ela tem que cumprir e pagar assim da sua tributação, tá? E agora, um pouco mais já para a gente vai falar daqui a pouquinho, com a lei de 2012, isso ficou mais explícito ainda, né? E agora uma exigência, inclusive, legal mais clara. Bom, a possibilidade de a gente ter uma cooperativa, qual é a diferença de uma terceirizada, né? Essa eu acho que é a primeira coisa que eu gostaria de colocar. Cooperativas de trabalho dentro da economia solidária, elas funcionam com os trabalhadores sendo os próprios gestores do seu empreendimento. É o que a gente chama de autogestão. É uma geração de trabalho decente, que gera renda, que gera riqueza, que contribui para o desenvolvimento econômico de algum território ou mesmo da cidade. Então, é muito importante destacar essa questão. As nossas cooperativas, elas tinham um caráter, além da questão do trabalho, da inclusão. A gente tinha pessoas que eram egressas do sistema prisional, a gente tinha muitas mulheres arrimo de família que trabalhavam nessa cooperativa, né? Algumas pessoas idosas que já estavam com dificuldade no trabalho formal, que também eram cooperadas e que estavam todas inseridas nesse processo de trabalho, tinham sua renda, tinham sua seguridade social, né? Prestavam seu trabalho e viviam do seu trabalho. Ocorre que quando acontece essa questão do TAC, essas pessoas foram extremamente prejudicadas, e além disso, né, gerou naquela ocasião um problema bastante sério em relação à questão social, porque são pessoas que dentro do mercado comum, mercado de trabalho, têm uma dificuldade maior por naquele momento ainda não terem uma qualificação mais específica para ocupar cargos, né, administrativos ou de outro emprego, que trabalhavam naquele momento no setor de limpeza, né? Então, o que aconteceu é que realmente foi uma perda muito grande para o bairro e para o poder público também, quando acontece esse TAC. Foi um impacto social e econômico complexo, não foi uma coisa simples, e foi um prejuízo muito grande, inclusive, para além das cooperativas que prestavam serviço público. Porque quando saiu esse termo de ajuste de conduta e o prefeito, na época, assinou, muito também pressionado pela forma como o processo ele se deu, já que existia uma multa diária e responsabilização, né, embora tenha se tentado argumentar que não era
que não havia a motivação que estava colocada no TAC, isso não foi ouvido, foi estipulado multa diária, então foi um processo difícil, um processo complexo, que acabou, então, sendo assinado e teve esse impacto na vida dessas pessoas. É muito difícil, assim, a gente medir qual foi a consequência real disso, né, já que foram 200 postos numa cooperativa, 35 postos na outra, e as cooperativas que não prestavam serviços públicos, como a gente tinha uma cooperativa de portaria, que estava se destacando muito, já tinha ganhado vários contratos na cidade, foram prejudicadas porque as empresas terceirizadoras da cidade de São Carlos pegaram esse termo de ajuste de conduta e foram de condomínio em condomínio falando que os condôminos iam ter problema com o Ministério Público, a ponto de acabar com a cooperativa, porque eles perderam os contratos de trabalho por causa desse TAC também. Embora não tenha sido objeto, eles não prestavam serviço público, eles foram muito prejudicados. Qual é a questão, né? A questão é que quando os trabalhadores são organizados em autogestão, um modelo de cooperativa, não tem exploração da mão de obra. Então, não tem um que ganha sobre o trabalho do outro, né? Os rendimentos são discutidos, os investimentos no empreendimento também são discutidos coletivamente. Então, essa parte de um acumular com o trabalho de todos, para deixar bem claro, né, o que acontece com as terceirizadoras hoje, isso não tem quando a gente tem uma cooperativa, porque você não tem exploração do trabalho de outra pessoa para que uma acumule, né? Então, isso gerou... O que gerava isso de problema e por que as terceirizadoras deram tanto problema com isso? Porque a retirada dos porteiros, por exemplo, de uma cooperativa que não tem que ninguém lucrar com o trabalho do outro era muito maior. Então, os porteiros queriam trabalhar, queriam ser cooperados, porque eles ganhavam praticamente o dobro do que uma terceirizada pagava. Então, isso mostra para a gente também uma alternativa, né, de enfrentamento de condições precárias de trabalho. Então, as cooperativas, elas são essencialmente uma forma que possibilita aos trabalhadores mais conhecimento, porque eles têm que conhecer a gestão do empreendimento e eles tinham acompanhamento disso, todas as cooperativas tinham acompanhamento, tanto da prefeitura também quanto da Universidade Federal de São Carlos, naquela época ainda, a INCOP, a incubadora de cooperativas, e a gente perdeu, né, muito dessa organização desses trabalhadores quando esses contratos, né, tiveram que ser cancelados, e essencialmente por causa do TAC. Bom, as cooperativas são uma possibilidade, portanto, como eu disse, de geração de trabalho decente, de possibilidade de gerar riqueza no território, né? Existe essa oportunidade grande de crescimento pessoal dos próprios trabalhadores, de aprenderem a fazer a gestão, de empreenderem coletivamente no empreendimento. E essa questão, né, muito triste que aconteceu em relação às terceirizadas que exploram essas forças de trabalho. A gente sabe quantos problemas já tivemos no poder público. Eu também sou funcionária pública e eu já vivi muitas situações difíceis de terceirizadas que contratam as pessoas e depois elas somem e o poder público fica porque ele é solidário nos contratos com essas pessoas, né, numa situação bastante precária. A gente já passou por isso, tanto na prefeitura quanto outros órgãos do município, e com as cooperativas isso nunca aconteceu. Então, eu acho que a gente precisa registrar isso aqui. As perdas foram muito grandes. Depois, talvez, quando a gente abrir aqui a audiência para outras pessoas falarem, isso vai ser importante também, se tiver alguém aqui que vai poder depor também e ajudar a gente, né, a construir esse cenário. E aí eu queria falar especificamente do objeto, já que eu contextualizei o que aconteceu naquela época, do objeto que a gente está questionando hoje, que é esse termo de ajuste de conduta, que a nossa posição é pelo cancelamento desse termo de ajuste de conduta, né? Esse termo de ajuste de conduta, ele foi assinado no ano de 2009, janeiro de 2009, né? E depois disso, no ano de 2012, nós tivemos uma lei promulgada, a Lei 12.690, que é de julho de 2012, que vai dispor sobre a organização e funcionamento de cooperativas de trabalho. Essa legislação, portanto, é posterior ao termo de ajuste de conduta e ela institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho, o PRONACOP,
que vai, inclusive, contribuir, né, para que essa forma de organização do trabalho no Brasil, ela tenha aí uma regulamentação um pouco mais clara. Então, especialmente em relação a essa lei, que eu acho que é uma lei que vai nos subsidiar para argumentos contra o TAC, a gente queria destacar aqui o artigo 10, no seu parágrafo 2º, que ele determina que a cooperativa de trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas no seu objeto social. Portanto, o TAC, hoje, né, assinado pela Prefeitura de São Carlos, ele está em contradição com a lei federal 12.690, que institui o Programa Nacional de Fomentos Cooperativas. Uma outra questão bastante importante também, que a gente queria colocar, é que a nossa Constituição Federal, então esse é um termo bastante importante, no seu artigo 174, no parágrafo 2º, ele vai também tratar da questão de incentivo a formas de cooperativa, né? Então, quando a gente tem um termo que a gente impede as cooperativas de realizar um trabalho para o serviço público, você está impedindo com que ela esteja no mercado concorrendo, e a gente encara também que tem esse problema constitucional. Além da lei federal, a nossa lei maior, né, que é a Constituição, também tem um item que vai incentivar a questão das cooperativas. Uma outra coisa que eu queria colocar também é que, na medida em que a gente teve a questão da terceirização nos serviços públicos, né, por meio da Lei 13.429 de 2017, que fez uma reforma trabalhista e que coloca que tanto atividades fim quanto atividades meio podem ser terceirizadas, por que não as cooperativas poderem concorrer, já que as cooperativas possibilitam, como eu já relatei aqui brevemente, que os trabalhadores e trabalhadoras cooperados tenham condições mais dignas de trabalho do que trabalhadores terceirizados, que são em situações extremamente precarizadas e complexas. Queria destacar também, depois do jurídico, eu acho que o doutor Eugênio vai poder também falar, que no artigo 7º da Lei 2.690, ela destaca os direitos dos sócios cooperados. Então, os sócios cooperados, eles têm direitos e deveres em relação à questão tributária, né? Então, ele estipula para as cooperativas as retiradas mínimas para evitar a precarização de trabalho, duração de trabalho, então, qual é a carga horária que esses trabalhadores podem ter, né, na cooperativa, estipula repouso semanal, repouso remunerado, retirada para trabalho noturno, adicional sobre retirada para atividades insalubres e perigosas e seguro do acidente de trabalho. Então, tem uma série de normas de legislação de seguridade que essa Lei 2.690 vai colocar também como questões importantes, e aí dialoga exatamente com o que o Roselei colocou, sobre a questão de regulamentação, né? Por que feriria o princípio da isonomia? Não fere o princípio da isonomia, porque elas também têm deveres tributários e tudo mais, tem que ter um fundo para a formação e um fundo para a questão da seguridade. Então, tem uma série de questões importantes que ela vai funcionar como se fosse, na verdade, né, uma empresa, com a diferença que não há exploração, volto a ressaltar, de um dono de uma empresa se apoderar ou acumular, né, um recurso com o trabalho de outras pessoas. Essa é a grande diferença. Nós, em São Carlos, temos uma tradição já, uma política pública há mais de 20 anos no município. Essa política pública, ela foi uma política pública perene, então, portanto, ela é uma política pública que tem, né, evoluído no sentido de tentar proporcionar a trabalhadores e trabalhadoras da cidade formas organizativas coletivas de autogestão para empreenderem coletivamente e viverem do seu trabalho. Essa é uma das poucas alternativas que o poder público municipal tem para a geração de renda, já que a nossa legislação e as nossas possibilidades no município são muito limitadas, né? A política pública municipal, ela tem muitas limitações, inclusive legais, para implementar experiências e gerar trabalho, enfim.
esta é uma das alternativas mais viáveis, né? E nós temos aqui na região mesmo, para exemplificar, algumas cooperativas que prestam serviço, por exemplo, em Araraquara, porque ganharam um processo licitatório. E nós aqui, a 36 quilômetros, não conseguimos fazer isso, né? Destaco novamente que é uma possibilidade grande de inclusão social de pessoas que estão marginalizadas no mercado de trabalho. Egressos do sistema prisional, mulheres com crianças, arrimo de família, pessoas em idade um pouco mais avançada, primeiro emprego para muitos jovens, né? Então, essa é uma possibilidade real de geração de trabalho, quando a gente tem aí um momento bastante complexo, agora um pouco mais complexo do que a gente tinha ainda em 2009, né? Por conta até da pandemia. Bom, acho que a contextualização que eu gostaria de colocar é nesse sentido, né, de explanar para vocês o que aconteceu naquele momento e os impactos complexos que isso gerou. E hoje o Movimento de Economia Solidária vem aqui perante a Câmara Municipal nessa audiência pública solicitar um apoio para que a gente possa, então, cancelar esse termo de ajuste de conduta para que cooperativas na nossa cidade que estão regulamentadas, estão dentro da lei, estão em acordo com a legislação, possam participar de processos licitatórios. Isso não garante, obviamente, que uma cooperativa vá ganhar ou não uma licitação, mas ele abre o precedente dela poder concorrer, porque hoje a gente não pode nem concorrer a um processo licitatório, e aí se a gente for pegar pela visão liberal, né, nós estamos sendo impedidos da livre concorrência. Na verdade, é isso hoje, né? As cooperativas em São Carlos, elas são impedidas de exercer a livre concorrência no mercado, já que elas são impedidas de participar de um processo licitatório, mesmo que elas estejam em acordo com a lei. Essa é a nossa situação hoje. Eu queria, mais uma vez, né, agradecer e me colocar também à disposição para alguma dúvida que, porventura, possa ter e eu consiga responder. Mas a nossa luta hoje é para que a gente possa cancelar esse termo de ajuste de conduta e dar condições, aí sim, condições de isonomia para que os empreendimentos coletivos possam concorrer com empreendimentos que são de privados e que uma pessoa explora o trabalho de 20, 200, 300 pessoas, né, que é o que acontece hoje quando a gente tem essa prestação de serviço na cidade. É isso, por enquanto. A Raquel que preside essa sessão, mais uma vez eu queria, essa audiência, eu queria agradecer, né, pelo espaço e me colocar aí à disposição para tirar eventuais dúvidas que possam ocorrer. Obrigada. Nós que agradecemos, Rita, que é presidenta do Conselho Municipal de Economia Solidária, uma contextualização não só jurídica, mas social, de todo o impacto que trouxe esse TAC para a sociedade toda de São Carlos, né? Muito obrigada. Por favor, o Paulo Faria tinha um informe para dar em relação ao doutor Alexandre. Paulo, por favor. Obrigado, vereadora Raquel. Eu já passei para o Nino vai falar e ele já dá o informe. Então, já passo a palavra, então, para o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Nino Mengatti. Por favor, muito obrigada aí pela presença. Quero agradecer imensamente, Raquel, pela iniciativa, ao vereador Rosilei, também presidente da Câmara, ao Robertinho Mori, agradecer muito também à vereadora Neuza e à Cidinha do Oncológico também, e ao vereador Djalma, que está participando, e em nome da Rita, saudar todas as mulheres e todos os presentes. Eu tenho ouvido com atenção, eu acho importante, eu não vou me ater à questão da legislação, tudo, mas dos informes recentes. Rita, eu só não sei a qual cooperativa você refere que tem participado de licitações de Araraquara, porque eu não desconheço, sinceramente, de alguma cooperativa que tenha participado fora a cooperativa de reciclagem lá, né, a Cássia. Eu desconheço qualquer cooperativa, porque, na verdade, foi num período correlato que aconteceu, que não tem relação com a economia solidária, que a época a Culturália foi condenada por usar serviços de uma cooperativa, que eram os famosos gatos, né? E também as usinas se valeram muito desses princípios aí. Então, várias cooperativas foram, inclusive, ações do Ministério Público,
polícia, que não é o caso de São Carlos, mas eu estou faltando que eu desconheço qualquer cooperativa, porque, na verdade, eu só vou ser bem claro, porque eu vim para ouvir, para a gente poder se ajudar mutuamente, ver que caminhos que a gente pode buscar para resolver isso, né? Então, esse termo de ajuste de conduta, conforme a Rita bem colocou, foi baseado na Lei 12.690/2012, que, na verdade, a cooperativa de trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada. Foi assinado em 22 de janeiro de 2009 e autorizou que a Cooperlin atuasse até 28 de janeiro de 2011, que eu me lembro, que é o relato que eu tenho aqui dos autos do processo, tá? Que a indicação principal foi a proibição de contratação de trabalhadores por meio de cooperativas de mão de obra sem a coparticipação de todos os cooperados. E autoriza o pedido de revisão caso haja mudança de legislação. Houve já 2 solicitações de revisão. Uma em junho de 2014, que foi negada, e outra de maio de 2021, que é recente, que foi questionada pelo poder público, né, e que será respondida até 23 de agosto. Que, segundo o TRT, né, aqui de Araraquara, DRT, indica que não houve mudança na legislação, que nós fizemos uma contra-justificativa, eles negaram outra vez, dizendo que não houve revisão, porque as respostas elas estão baseadas nos dados enviados pela Gerência Regional do Trabalho, que deixou implícito o seguinte: enquanto não houver uma mudança na legislação sobre a questão das cooperativas, principalmente na intermediação de mão de obra, eles não vão abrir nenhum precedente. Esse é o último informe que a gente tem, que é recente, que nós estamos esperando. Apesar de defender, eu concordo com a Rita, com a Raquel, com os demais, com o presidente, que a cooperativa é uma maneira rápida de gerar mão de obra, sem exploração, sem intermediação. Se nós temos a Coopervida, tem a Cassius em Araraquara e tem tantas outras que estão aí, mas no momento a regional de Araraquara foi muito tácita conosco, dizendo que se não houver mudança da legislação, que eles não farão revisão, não do TAC, uma coisa é o TAC, mas houve uma segunda negativa recente, suscitada inclusive pelo Paulo, né, uma dúvida que nós tínhamos, né, nós fizemos um novo através do Alexandre, e então nós vamos buscar um caminho porque eles se negaram pela segunda vez, que estão revisando em junho de 2014 e a bem recente agora, em maio de 2021, também houve uma negativa por parte da DRT, pelo TRT de Araraquara, negando qualquer provimento ou qualquer medida de retomada dessa decisão em São Carlos. Então, esse é o último informe que eu tenho e, na verdade, eu quero ouvir, para a gente tentar buscar um caminho para sensibilizar o TRT, sensibilizar a região aqui, a DRT. O Paulo tem falado isso comigo constantemente, e outros também da economia solidária. Então, eu estou à disposição para aquilo que a gente puder, mas o último informe, que é o informe agora no dia 23 de agosto, que nós não poderemos, nesse momento, abrir qualquer possibilidade de discussão, a não ser que haja uma mudança na legislação a respeito das cooperativas de intermediação de mão de obra. Muito obrigada. Responder para ele, Raquel, coloquei aqui no chat qual é o processo em Araraquara, tá? Sim, e essa de 23 de agosto, se a gente não tem um prazo para responder, eu estou entendendo que nós estamos ainda num processo de resposta, que está aberto, que não está fechado. Não. Eles questionaram por que a gente pediu essa revisão e deram prazo até 23 de agosto agora, até essa semana, segunda-feira. Tá? É o último prazo, não temos mais prazo. Tá, okay. Nós fizemos um questionamento, nós vamos fazer uma contraprova de resposta já na segunda-feira. Okay. A ideia hoje é justamente a gente levantar esses subsídios, como o Nino falou, né, para poder... Isso, perfeito. Por isso que essa iniciativa da Câmara, dos demais, é louvável para que a gente possa, talvez, buscar um caminho de negociação, de conversa com o TRT e em Araraquara, se for preciso, recorrer a Campinas, para que a gente faça uma conversa em Campinas lá,
na 15ª, entendeu? Estou à disposição para aquilo que eu preciso. Né? Fazer um recorrer até para Campinas. Perfeito, perfeito. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Leonardo Pinho, que é presidente da Unisol Brasil. Leonardo, muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo, então, Carlos. Muito obrigado, vereadora Raquel, em seu nome, em nome do vereador Djalma. Eu queria cumprimentar todos os vereadores aqui presentes também, as autoridades, né, o secretário também aqui presente, todos os empreendimentos de economia solidária, gestores públicos aqui presentes, o Paulo, nome dele, cumprimentar todos os gestores públicos. Eu queria aqui, vereadora Raquel, só para explicar, né, eu represento uma Central Nacional de Cooperativas, a Unisol Brasil. Nós temos mais de 1.200 cooperativas, empreendimentos solidários filiados em todas as regiões do país. E hoje nós temos uma confederação nacional, né, como se fosse uma confederação, que reúne as 4 centrais cooperativas do campo da economia solidária. A Unisol, a Unicafes, a Concrab, que vem dos assentamentos de reforma agrária, e a Unicatadores, que reúne as cooperativas de catadores. Isso faz com que a gente represente mais de 3.500 cooperativas e empreendimentos solidários no Brasil. Então, eu venho em nome da Unisol e da Unicopas fazer a intervenção aqui nessa audiência pública em defesa do direito das cooperativas participarem de processos licitatórios, porque nossa Constituição Federal garante a livre iniciativa e nós não podemos ser prejudicados por um privilégio para o setor empresarial. Então, vou ser bem direto aqui nessas colocações. E eu queria dizer que essa questão não é só brasileira. Nós temos a Aliança Cooperativa Internacional, que tem a Cicopa, que reúne as cooperativas de trabalho do mundo todo. Então, o cooperativismo de trabalho não é algo particular de São Carlos, da sua região ou do Brasil. Nós temos cooperativas de trabalho no mundo todo, cumprindo uma função econômica e social. Econômica, de geração de trabalho e renda, de desenvolvimento do PIB, e social, porque o cooperativismo distribui renda. O cooperativismo cumpre um papel social de cumprir, inclusive, os ODSs, que o Brasil é signatário junto à Organização das Nações Unidas. E eu queria aqui, de maneira geral, depois a questão legal, jurídica, o doutor Eugênio, especialista nessa área, vai nos falar aqui, mas eu queria dizer que o cooperativismo está presente também, secretário e vereadora, em recomendações da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a recomendação 193, que diz o papel e conceitua a cooperativa como uma associação autônoma de pessoas que garantem as aspirações e o seu bem comum. Então, no âmbito da OIT, que é o órgão internacional de defesa do direito ao trabalho decente no mundo, tem cooperativismo. Mas digo mais, na nossa maior lei, que é a Constituição Federal, o cooperativismo está garantido no ordenamento econômico. Nós temos o artigo 2º, o inciso 2º do artigo 174, que diz, e aí é papel do poder público, é papel do legislativo e é papel do poder judiciário, cumprir o inciso 2º do artigo 174, que é para apoiar e estimular o cooperativismo. Este TAC não cumpre a Constituição Federal. Não estimula o cooperativismo. Privilegia as empresas e não cumpre o direito econômico da livre iniciativa. Também nós temos o artigo 184 que fala das cooperativas agrícolas. Nós temos o artigo 192 da Constituição que fala das cooperativas de crédito. Então não há dúvida que o cooperativismo é um ator econômico e social garantido na Constituição e os poderes constitutivos, legislativo, judiciário e executivo, devem estimular e não prejudicar o cooperativismo. Mas, digo mais, na CLT, a lei, a consolidação das leis trabalhistas, que existe desde as décadas de 30 no Brasil, também diz do cooperativismo, e é mais claro ainda. O
artigo 442 diz que qualquer que seja, vereadora Raquel, a atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados e nem entre os tomadores de serviço. Então, a CLT também diz do cooperativo. Então, nós temos a OIT Internacional, nós temos a Constituição Federal que diz para estimular o cooperativismo e nós temos a CLT, inclusive falando da prestação de serviço por parte das cooperativas. E eu quero dizer mais para ir encerrando. O Tribunal de Contas da União, que conseguiu no seu acórdão 2463 de 2019, na primeira Câmara, tendo o relator, o ministro Bruno Dantas, conseguiu mudar a concepção que havia no Tribunal de Contas da União, inclusive sobre a prestação de serviço por parte das cooperativas, e reafirmou que as cooperativas podem sim e devem prestar serviço também para o poder público. E isso ele fez, e por que ele mudou essa concepção e esse debate no Tribunal de Contas da União, vereadora? Porque aprovou-se uma lei, que é a Lei 12.690, que eu não vou me ater aqui mais, porque o doutor Eugênio vai falar, que regulamenta as cooperativas de trabalho. E, doutora Raquel, nós queremos deixar claro aqui que a Unisol Brasil e a Unicopas é contra a Coopergatos. A Aliança Cooperativa Internacional faz campanha internacional contra a Coopergatos. E o que é Coopergato? São falsas cooperativas que são montadas para prestar serviço para uma empresa, é parte da empresa e aí monta para não pagar direitos trabalhistas, ou falsas cooperativas em esquemas de prestar serviço para o poder público. Isto não é o que nós estamos discutindo aqui e a realidade dessas cooperativas de São Carlos, porque eu tive, inclusive, em 2009, também numa audiência falando disso. E, vereadora Raquel, nós estamos falando de cooperativas e eu acho que o Ministério Público do Trabalho tem que usar a Lei 12.690 para fiscalizar e combater, não proibir participar de licitação, mas fiscalizar, ser duro com as falsas cooperativas, com as Coopergatos. E queria saudar esse papel do Ministério Público do Trabalho e dizer, a Unisol e a Unicopas ajudam, inclusive, a denunciar, ajudam, inclusive, a monitorar, a gente ir atrás de quem usa falsamente o cooperativismo. Agora, proibir de licitação vai contra a Constituição, vai contra a OIT, vai contra a CLT, vai contra o acordo da primeira Câmara que teve no Tribunal de Contas da União. Então, eu queria encerrar, vereadora Raquel, desculpa ter passado um pouco do tempo, para afirmar que a Unisol e a Unicopas são contrárias, e eu sei que os fóruns de economia solidária, os movimentos de economia solidária, somos contrários, combatemos as falsas cooperativas, as Coopergatos. Somos aliados do Ministério Público do Trabalho. Agora, não nos tire o direito constitucional de termos políticas públicas, de participar das licitações, como prevê a Lei 8666 das licitações, que não proíbe a gente de participar dos processos licitatórios, e que o poder público, o legislativo e o judiciário cumpra a Constituição e estimule e promova o cooperativismo, porque nós temos uma dimensão econômica e promovemos um desenvolvimento social e sustentável e solidário para São Carlos e para o Brasil. Muito obrigado pelo espaço e, vereadora, a Frente Parlamentar pode contar com a Unisol e a Unicopas na defesa do cooperativismo e no combate às Coopergatos e às falsas cooperativas. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo Pinho. Estaremos juntos nessas lutas, né? E que assim sejam suas palavras para a gente realmente incentivar o cooperativismo de verdade. Gostaria de passar a palavra para o doutor Eugênio Alves, que é do jurídico, né? Advogado jurídico da Unisol Brasil. Por favor, doutor Eugênio. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, vereadora Raquel, que aqui eu já agradeço o convite, agradeço aqui e já saúdo aqui todos os presentes e todas as presentes. Bom, como já colocaram, meu nome é Eugênio Alves, sou advogado da Unisol e também da Unicopas. Já
antecipa que recentemente também a gente teve a grata felicidade de fazer o relatório do quadro jurídico nacional do Brasil para a ACE, Aliança Internacional Cooperativa. A gente foi o perito nacional escolhido, e não por acaso uma das recomendações que eu coloquei, está lá no site da ACE, está o relatório lá do Brasil, que o Estado brasileiro não pode coibir a participação de cooperativas em licitação, né? É claro. Então, como já colocado aqui, parabenizo aqui a Rita, nosso presidente Léo Pinho. Então, nós estamos diante de um flagrante, uma situação que está indo contra realmente a nossa Constituição, né? Porque é claro, muito claro, pessoal. O artigo 5º, né, o inciso 18, é claro, a criação de associações e na forma da lei a de cooperativa independe da autorização sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento, né? Como já colocado aqui, o artigo 174, parágrafo 2º, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Nós colocamos aqui ainda em vigor a lei 5764 de 71, ou seja, as cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade. Ela não está limitando. Aí nós vemos agora realmente a Lei 2.690, que também, claro, e olha só, pessoal, a Lei 2.690 foi também uma militância do próprio Ministério Público do Trabalho para coibir as Copergato. Então, como o Léo colocou aqui, realmente, o nosso presidente Leonardo Pinho, a própria Unisol, Unicopas, ela denuncia as Copergatos. Agora, a gente não pode se utilizar de alguns mecanismos para colocar, presumir uma fraude. A fraude ela tem que ser provada. Eu tenho um tipo jurídico que é cooperativa, que é permitida a sua participação nas licitações. Não é por acaso, como já colocado aqui também pela própria a Rita, no artigo 10, parágrafo 2º, fala o seguinte: a cooperativa de trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimento de licitação pública, que tenha por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social. Está claro? Está muito claro. E agora, pessoal, assim, se nós formos analisar o combate à Copergato, ou para que a cooperativa ela seja realmente uma cooperativa autêntica, a Lei 2.690 colocou um rol, por exemplo, os cooperados não podem ter uma retirada inferior ao seu piso da categoria ou salário mínimo, tem que ter lá o seguro-acidente de trabalho, tem que respeitar as jornadas diárias, né, de 8 horas, diárias de 44 horas semanais. Ou seja, nós temos um rol de direitos ali para os cooperados para garantir que não haja fraude. Inclusive, quando ela presta serviços externos, tem que ter um coordenador eleito em assembleia, que tem um mandato de 1 ano, exatamente para organizar os trabalhos. Então, a Lei 2.690, ela vem para regular tudo isso e ela traz realmente a possibilidade das cooperativas cada vez mais participar das licitações. E aí vamos trazer agora legislação recente, né, que atualizou aqui a Lei de Licitações e Contratos. Olha só o artigo 9º. O que é que fala o artigo 9º? É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados nos casos previstos em lei, olha, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar a situação em que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo dos processos licitatórios, inclusive nos casos que houver participação de cooperativas. Ou seja, que já está claro na lei nova, a lei de 1 de abril de 2021, ou seja, é permitida a participação de cooperativas no processo licitatório e o agente público não pode coibir. Outra coisa aqui interessante também, o artigo 16 dessa mesma lei, os profissionais organizados sobre a forma de cooperativa poderão participar de licitações quando a Constituição e funcionamento das cooperativas observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, inclusive quais? A Lei 5764/71, a Lei 2.690 de 2012 e a Lei das Cooperativas de Crédito. Então, ou seja, a lei recentíssima, está colocando aqui. E manteve, né? Inclusive, é indispensável a licitação. Coloca aqui também,
por exemplo, manteve a questão, por exemplo, você vê como as cooperativas ela está cada vez mais fortalecida esse princípio constitucional. Por exemplo, as cooperativas de reciclagem ainda estão dentro da nova lei de licitação, colocados que ela que tem, inclusive, a dispensa de licitação pela função social das cooperativas de reciclagem. Né? Até nos pagamentos, está colocando aqui que ela tem as suas prioridades junto com o pagamento também com a empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, isso nós encontramos lá no artigo 141, parágrafo 1º, inciso 2º da nova lei de licitação. Então, pessoal, se a gente for pegar aqui o arcabouço jurídico nacional, internacional, as cooperativas realmente não podem ser impedidas de participar dos processos de licitação. E aqui, adiantando, nós tivemos, inclusive, uma conversa até antes aqui dessa audiência, uma conversa com o nosso presidente da Comissão de Cooperativismo da OAB Nacional. E a Ordem dos Advogados também está combatendo este caso de impedimento das cooperativas de participar dos processos de licitação. Volto a falar. A lei, ela determina que há um tipo jurídico de sociedade chamado sociedade cooperativa. Ou seja, fraude no direito ela tem que ser provada, a fraude não tem que ser presumida. Não podemos colocar, porque houve lá no passado cooperativas que atuaram como Coopergato, para falar que as cooperativas agora são Coopergato. A Lei 12.690, ela coloca as regras claras. Então, quer saber se a cooperativa é autêntica? Ela está seguindo as regras claras. Inclusive, a Lei 12.690, eu falei isso na ACE, falei para os companheiros da Argentina, do Paraguai, ela colocou todos os princípios do cooperativismo nela. Então, quer saber se a cooperativa está andando no caminho certo, dentro até inclusive dos princípios internacionais? Olha se ela está seguindo a Lei 12.690. Então, acho que realmente isso é um absurdo o que está acontecendo na cidade de São Carlos. Realmente esse TAC eles têm que ser revogados e qualquer outro impedimento, porque não tenho dúvidas que a legislação ela apoia e deve apoiar o cooperativismo. Então, encerro aqui a minha fala. Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo, mas eu quis trazer algo aqui, reforçar o que já foi dito, mas trazer aqui algumas novidades, inclusive da nova lei de licitação. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigada, doutora Eugênia. Trouxe também, assim como o Léo Pinho, muitos elementos jurídicos para ajudar aí na argumentação que a Prefeitura vai fazer nesse processo. Agora eu gostaria de abrir, então, a palavra aos vereadores aqui presentes para fazer suas considerações. Acho a primeira inscrita, a vereadora Cidinha, por favor. Obrigada pela presença e principalmente pela participação na frente parlamentar. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas que tenho atrasado na reunião, porque eu não consegui entrar no link que foi enviado. Eu preciso da ajuda do Emílio aí, do Rodrigo. Mas eu conheço o trabalho das cooperativas. Eu acho um trabalho muito bonito. Leva mais gente, né? Atrai mais gente para o trabalho, para ingressar no mercado de trabalho, né? Inclusive, quando eu iniciei no serviço público, quem prestava serviço de limpeza lá no centro de especialidade era a cooperativa do Gonzaga. Funcionava, até hoje eu tenho amizade com aquelas meninas lá, sabe? Eu não sei por que acabou tudo isso, né? E eu estava falando com a Raquel, que tal nós fazendo como Câmara Municipal uma moção ao Ministério, a gente pode ver um tipo de moção pedindo, né, para que seja acolhido o que nós estamos pedindo, o que nós estamos precisando aí, para regulamentar novamente a situação. Porque eu acho que as cooperativas prestam um serviço muito bom para o município. Eu acompanho algumas delas aí, eu acho muito importante. Então, o Roselei, a Raquel, a Neuza, que está aí também, né? O Robertinho, estou vendo que assessor dele está aí. O que a gente pode fazer enquanto Câmara Municipal? Que tipo de moção nós podemos apresentar? Ao Nino também, que eu estou vendo ali. Viu, Nino? Você vai nos ajudar também, né? Tá bom? Eu queria fazer essa colocação ao Paulo Faria. Nino, socorre nós aí.
Não, pode deixar. Nós temos... por isso que eu vim participar, para a gente se ajudar mutuamente, claro. Vamos dar as mãos nessa aí. É muito importante. Isso mesmo, acho que a ideia de uma moção é muito importante, né, Cidinha? A gente pode anexar o processo à moção da Câmara, né? Perfeito. Tentar na próxima sessão, os vereadores. A gente pede em regime de urgência, né, na terça. Dá tempo, né, que é até dia 26, então dá tempo da gente anexar. Obrigada, Cidinha. Muito obrigada mesmo. Vereador Roselei, depois dos vereadores, né, a gente abre as inscrições para os demais participantes e a inscrição já pode ser feita lá pelo chat. Raquel, colegas online, as pessoas que nos acompanham de suas casas, né, muito boa tarde novamente. Eu quero cumprimentá-la pela iniciativa, haja vista que a qualidade da audiência pública, né, trazendo pessoas aí que têm profundo conhecimento, acho que deu uma contribuição com um arcabouço jurídico muito favorável, né, a esse pleito. Eu sou completamente favorável, estava pensando aqui que medida tomar, na mesma linha que a vereadora Cidinha acabou de propor. Acho que é um caminho que a gente pode atuar aí, propondo uma moção junto ao Ministério Público do Trabalho, até mesmo encaminhando à Prefeitura, aos conselhos necessários, para a gente poder somar forças nesse sentido. E, particularmente, Nino, né, o Nino, secretário de Trabalho, Emprego e Renda, vejo que tem um papel fundamental nisso. Ainda hoje, e se vocês acompanharem as sessões camarárias, professora Neuza, vereador Bira, vereador Djalma, vereadora Raquel, eu acho que eu poderia citar aqui os 21, reclamando da falta de respeito que essas empresas, essas aí sim são gato, faz com o trabalhador. Né, hoje eu fiz uma denúncia, inclusive, né, do contrato de portaria da Prefeitura de São Carlos, que não paga, né, aquele terço constitucional lá de férias, não paga as férias dos colaboradores. Então, uma situação muito vexatória, na verdade, porque, na verdade, quem ganha com isso é só o patrão, né, o dono da empresa, enquanto que o trabalhador fica lá, sinceramente, comprometendo o aluguel, a água, a luz, os alimentos, né, principalmente num momento difícil como esse que nós estamos vivendo. Então, eu estou de acordo, eu gostei muito aqui, eu até falei sobre a questão da nova lei de licitações, eu não tinha essa referência, anotei aqui alguns pontos que foi colocado, né, principalmente da lei 12.690 e também o artigo 9 e o 16 da nova lei de licitações. Eu acho que o doutor Leonardo Pinheiro e também o outro doutor que falou aqui, Eugênio, que trouxe aí esses fundamentos todos, se for possível passar para a gente faz aqui uma moção rapidamente e aprovamos na próxima terça-feira em regime de urgência. Vocês viram, né, Raquel, que nós só temos 2 processos na pauta da semana que vem. Nós não colocamos de novo o processo da cultura na pauta, vamos discutir assim que eu retornar às atividades, vou marcar com o doutor Edson, e nós vamos, com certeza, poder trabalhar isso com tranquilidade na próxima terça-feira. Vamos ter tempo, tranquilamente, para tocar essa moção. Eu fico à disposição, Raquel, né? Você está coordenando a frente parlamentar, mas fico à disposição com todo o apoio que se faz necessário da Câmara Municipal, tá bem? Um abraço a todos e um ótimo trabalho. Obrigada, Roselei. Estamos juntos. Estamos juntos. Vamos dividir. A gente fomos propositores juntos aí da frente. Sim, sim. Professora Neuza, por favor. Tem aula. Eu queria cumprimentar a todos aí que estão presentes, né? A todos os meus colegas, presidente Roselei, a você, Raquel, de montar isso. Aliás, é uma situação que eu quero colocar aqui, vale como o Narinho colocou, sobre a situação no Brasil, no Estado e no mundo, né? A relação dos desempregos. Nos choca uma situação de... é motivo de ficar assim, pedido de vetar
a participação das cooperativas. Nós estamos precisando, até fiz, como o Roselei colocou, eu pedi uma conversa com o secretário Nino, por uma situação que eu fico assim, pasma, a quantidade de pessoas com a necessidade de emprego, tá? E todas as empresas pediram 6 meses, 1 ano de experiência, quando as pessoas precisam trabalhar. Ontem mesmo eu estava vendo uma notícia sobre a situação precária que o Brasil está entrando, a alta, a inflação, né? E aqui o Leonardo cita, assim como, acho que é o doutor Eugênio, advogado, que ele fala da 12.690, eu acho que procurar todos os princípios, sim, e ver quem realmente faz as coisas direito e dar atenção. Essa situação é pelo povo. O povo, não é verdade? Há uma necessidade de ver quem realmente está com a água quase no nariz. Não tem mais situações. E ficam discutindo de Copergatos. Pelo amor de Deus. Desculpa a falta de colocações, mas eu estava prestando muito atenção. Faço base e dou força da situação de como a Cidinha colocou, de uma moção, e também um repúdio a querer impedir das cooperativas listas certas, idôneas, a participar de licitações, que é onde poderiam também estar aumentando os vínculos empregatícios, dar chance para as pessoas que precisam. Então, eu queria colocar isso, que o que precisar, eu estou aí. Eu estou na luta por mais emprego, porque eu vejo a situação que está. Até nós, vereadores, tem gente que nos procura, por favor, nos ajude. E é muito chato, sabe? Eu me coloco assim, o salário que a gente recebe, eu queria estar ajudando, não dá. É uma situação difícil que a gente se encontra, entende? Até coloquei para o secretário Nino, de fazer uma reunião com essas empresas que usam da Secretaria de Emprego para dar um balcão oferecendo que haja uma conversa, uma capacitação para que possa dar mais abertura e um horizonte maior a tanta gente que está precisando. Era isso que eu queria colocar. Obrigada. Professora Neuza, nós que agradecemos, e a senhora falou tudo, é isso, né? Nós estamos falando da vida das pessoas que estão passando fome. O Brasil entrou para o mapa da pobreza novamente, né? Se a gente não tiver essa preocupação em como garantir geração de emprego e renda para essas pessoas, né? O que a gente está fazendo aqui? Né? Acho que muito bem. É a questão. Poder colocar, Raquel, porque ontem falou que nós retornamos a um nível de 20 anos atrás. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Falaram-se tantos, né? Quanto que era um preço de um quilo de... Ficou 2 anos, os 5 quilos de arroz, se aumentar na época dos que eles falam, dos ladrões. E hoje, essa situação precária, que quando a gente chega em casa e tem o que comer, será que coloca quantas crianças estão passando fome? Que não tem. Onde mostrou uma pessoa fazendo compra com essa miserável, esse auxílio emergencial, quando uma cesta básica passa de 390 no mínimo. É bom a gente ter o que comer, né? Agora, imagina a quantidade que não tem. Aí fala assim, vem até aqui para receber a sua cesta básica, quando eles não têm dinheiro para comer, vai ter dinheiro para pegar um ônibus, carregar uma cesta básica até a casa onde eles moram. Pelo amor de Deus. Eu estou assim, pasma, com a situação que nós estamos enfrentando, sabe? Uma situação triste. Obrigada. E desculpa, meu emprego. Não peça desculpas, que a senhora falou muito bem. Muito obrigada, inclusive. Raquel, desculpa interromper, mas até para a gente formalizar um pedido aqui, vamos fazer um requerimento verbal aqui à professora Neuza para compor essa frente parlamentar, professora? A senhora vem com a gente aí, tá? Vamos junto? É isso aí. Então tem mais um aqui integrando a frente, Raquel. Obrigada. Obrigado, professora. Teve várias manifestações aqui. Obrigada.
Então, agora a gente abre a palavra para os demais presentes aqui na nossa reunião. Temos já 6 pessoas inscritas. Então, eu vou começar a contar o tempo, tá bom? Porque senão a gente passa muito do horário, pode ser? Então, vamos lá na listinha. Primeiro, 3 minutos, né? Paulo Mancini, por favor. Eu aviso com 1 minuto. Boa tarde a todas e todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, legal. Bem, primeiro eu quero saudar... Paulo, seu áudio está cortando. O presidente, especialmente as 3 vereadoras. Eu estou fazendo pelo celular e pode estar tudo... tirar a câmera, Paulo, porque está bem ruim o som. Isso, melhorou. Eu tirei a câmera, acho que melhorou, né? Melhorou bastante. Ótimo. Bem, eu acho que não é mera coincidência que as nossas 3 vereadoras mulheres, né, estão participando dessa audiência que trata de um problema social, né? Que a maioria dos cooperativados são pessoas mais simples, pessoas do povo, e é uma proposta mais libertadora, mais emancipadora do ser humano, né? E, bem, para os que me conhecem, eu acho que a maioria que está aqui me conhecem, né? Meu nome é Paulo Mancini e milito na área ambiental há muito tempo e desde 2014, junto com alguns colegas, aproveitando da aprovação da Lei 12.690, que é a criação de cooperativas de trabalho, que estabeleceu que uma cooperativa, ela pode ter no mínimo 7, né? Anteriormente a legislação estabelecia no mínimo 20 pessoas, e 20 pessoas, para atuar na área que eu atuo, é mais difícil, para todas as áreas, né? Então, em 2014, nós criamos a Reenvolta Cooperativa de Trabalho de Profissionais da área socioambiental. A gente sabe que na área ambiental, os trabalhos são sempre multidisciplinares, né? Eu já tive experiência como empresário, né, pequeno empresário e tal, e nunca fiquei satisfeito com a relação, né, patrão e empregado. Então, nós criamos a Reenvolta e, para minha surpresa, uns 2 anos depois, quando eu fui fazer o cadastro na Prefeitura Municipal, fui informado na Secretaria da Fazenda que não adiantaria me cadastrar porque a Prefeitura estava impedida pelo TAC para contratar cooperativas. Qualquer tipo de serviço, né? Foi essa a informação. Desde então, eu venho, né, junto com meus colegas do Fórum Municipal de Economia Solidária, batendo nessa tecla. Então, fico muito satisfeito com a vereadora Raquel, com a Câmara toda, né, que aprovou essa audiência. E o que eu constato é que a robustez de legislação que nós temos, que não pode haver impedimento da participação das cooperativas, mostra que eu acho que só temos um caminho, que é denunciar junto à justiça, ou seja, nós, empreendimentos de economia solidária de São Carlos, devemos mover uma ação no judiciário contra a prefeitura e eventualmente o DRT, né, o Departamento Regional do Trabalho, por causa desse TAC, né? Conclua, Paulinho. Nós da Reenvolta já prestamos serviços para o município de Matão, já prestamos serviços para o município de Guariba, e aqui em São Carlos simplesmente somos impedidos de prestar serviço. São várias licitações que a gente às vezes fica com vontade de participar, mas nem podemos tentar. Então, a proposta que eu acho que a gente deve estar colocando na mesa, só para terminar, a proposta que eu acho que a gente deve colocar na mesa, devido à robustez que a gente tem da legislação,
que prevê um incentivo à participação das cooperativas, inclusive legislação municipal, é de nós movermos uma ação para pressionar a Prefeitura e o DRT a revogar esse TAC. Muito agradecido. Obrigada. Por favor, Raquel, agora... deixa eu fazer uma observação. A Prefeitura é aliada, não é adversária, entendeu? Nós somos vítimas de um processo que não começou conosco, que não depende, nós só nos defendemos, tanto que nós reiteramos, Paulo, que fazer um processo contra a Prefeitura, senão não estaria participando, né? Eu sou parte da administração, nós queremos buscar um caminho para que as cooperativas voltem a participar, tá? Só somos aliados e não adversários, tá? Exatamente. Eu me inscrevo de novo depois para responder, mas eu agradeço bastante, Nino. Por favor, Rose Mendes. Boa tarde, vereadora Raquel, a quem eu aproveito para parabenizá-la e cumprimentar as demais vereadoras, a professora Neuza e a Cidinha Guerreiras, ao meu querido amigo e presidente da Câmara, Roselei Françoso. Vejo tantas pessoas queridas e se eu for citar, eu vou perder meus 3 minutos, mas assim, a Rita, o Reinaldo, o Paulo Mancini, a Digeni, tantas pessoas queridas, aproveito também para cumprimentar o secretário Nino Mengatti. Eu vou só dar um testemunho, gente. É o seguinte, para sensibilizar quem ainda tem dúvida da importância das cooperativas para a área social. Em 2000, nós ganhamos a eleição, eu vice do Newton Lima, me tornei secretária de Cidadania e Assistência Social, e uma das primeiras ações, o Reinaldo e o Paulo Mancini vão lembrar, nós tínhamos a missão de tirar 50 crianças, guardadores de carro da região central da cidade, e 50 famílias que viviam comendo do lixão, do aterro municipal. Essa missão foi nos dada pelo prefeito Newton Lima e fomos para lá. Cadastramos cada família que estava lá, viu, professora Neuza, você que falou do social. Cadastramos cada família que estava lá no município de São Carlos comendo lixo. O Reinaldo e o Paulo Mancini se responsabilizaram, o Reinaldo responsável pelas cooperativas e o Paulo Mancini por zelar pelo meio ambiente. Foi daí que surgiu, com incentivo do poder público, a cooperativa de catadores. E que a gente cuidou também. E assim foi o cuidado com tantas outras cooperativas que a Secretaria de Assistência Social e Cidadania fez parceira da economia solidária, e eu sou uma defensora, porque foi uma forma de como a gente tirar as pessoas da fome e da miséria. E essa história, minha gente, continua a mesma. Nós continuamos com a fome, nós continuamos com a miséria. E agora, na pandemia e no pós-pandemia, nós temos que ter alternativas para empregar. Não basta só dar cesta básica, a gente tem que gerar cidadania. As cooperativas é uma forma concreta disso. Por isso eu quero parabenizar aqui, na Frente Parlamentar de Economia Solidária, quero me fazer parceira e quero dizer a vocês, conte comigo nessa luta, porque eu sei o quanto que faz a diferença. E mais ainda, nós criamos a cooperativa de padaria artesanal, que era para ajudar as mulheres do Cidade Araci. Tudo isso vai por terra, porque essas cooperativas não podem mais comercializar, não podem mais contribuir. E o município de São Carlos passou a fazer assistencialismo com os movimentos da economia solidária, onde já se viu, numa época de pandemia, a gente só fazer campanha de doação de cesta básica para os empreendedores da economia solidária. É um desrespeito. Portanto, eu acho que isso é mais um elemento para dizer para esses promotores, para esses juristas que só trabalham com a parte legal, de legalista, mas não de humana. A gente tem que acolher e amparar as pessoas. Muito obrigado.
Raquel, minha companheira, parabéns e estamos juntos na luta. Rita, conte sempre comigo. Sempre. Obrigada, Rose. Por favor, de Geni. Geni, eu vou avisando aqui no chat, tá? Para não interromper a fala, fica de olho. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui em defesa, se possível, que a gente possa cancelar esse TAC. Eu estou na economia solidária há 20 anos e essas cooperativas, uma pessoa que está fazendo muita falta hoje aqui seria a doutora Consuelo, porque ela, na época, ela foi a favor da assinatura desse TAC, mas ela mesma nos disse que numa reunião com o procurador, que se fosse hoje o que ela conhece da economia solidária, jamais ela assinaria ou estaria a favor desse TAC. O que a gente pensa, principalmente aqui em São Carlos, que as cooperativas gatos, elas estão escondidas. O que nós queremos é que essas cooperativas tenham o apoio do Movimento de Economia Solidária de São Carlos, que elas possam ser assistidas, que elas cumpram todas as obrigações e que recebam as pessoas que estão fora do mercado formal de trabalho. O que nós podemos dar? Formação, temos espaço para isso, e essas cooperativas, se elas estiverem dentro da economia solidária, elas vão estar seguindo outras regras, além das contidas em lei. Porque o conselho, o fórum tem regras, né? Então estariam dando uma outra atenção, uma atenção maior para essas cooperativas. Então, é por isso que nós estamos nessa batalha, são mais de 10 anos, né, tentando regulamentar isso, e seria muito importante que a gente tivesse mais vereadores a nosso favor. Gente, vem com a gente. Raquel, tomara que mais pessoas te acompanhem, e muito obrigado pelo espaço que você tem dado para a gente, com a sua contribuição, quanta força a gente tem recuperado. Muito obrigado mesmo, e conte sempre com a gente. Obrigada, querida. Por favor, Reinaldo. Boa tarde a todos aqui presentes. Assim, é uma alegria muito grande esse momento, sabe? Esse é um momento de celebração, na verdade. Sabe? Nós temos aí o que dessa economia solidária, nós temos um departamento de economia solidária, servidores concursados, lei municipal, conselho, fundo, e temos a frente parlamentar. Essa é a grande novidade, e que se mostra, né, quer dizer, nascente aí, já cumprindo um papel muito importante, de estar intermediando esse diálogo, né, entre o poder público e o setor da procuradoria, tal, no sentido de que essa frente, né, ela mostra um potencial muito grande, né, e aí eu queria reforçar o convite, né, que além da Raquel, do Roselei, né, que tomaram iniciativa, a vereadora Cidinha, né, o vereador Djalma, que aderiram, eu também convidar a professora Neuza, também convidar, na presença da assessoria do Mori também, de estar participando e criarmos uma grande frente parlamentar, onde nós teríamos esse braço dentro do parlamento, né, e que permitiria avançar nessa política pública que é determinante para responder às graves necessidades que nós vamos estar enfrentando, as demandas que vamos estar enfrentando nos próximos tempos, né? A economia solidária se apresenta como uma reinvenção da capacidade de encantar, de criar esperança, né? E aí disseminar valores de cooperação, ação coletiva, autogestão, solidariedade, na contramão do que nós vemos hoje no dia a dia, que a gente vê nas manchetes dos jornais, na televisão. E eu acho que, junto com a questão da revogação do TAC, a criação da incubadora pública de economia solidária e a ocupação efetiva dos centros públicos da cidade da Cia de Santa Felícia poderão dar um grau muito forte na geração de trabalho e renda aqui no município, né, e contribuindo para o desenvolvimento local e sustentável, né, da nossa cidade. Era impressionante na época da Cooperlimp,
né, que a gente ia participar das assembleias no domingo de manhã, né, e era a presença de 150, 200 mulheres dirigindo o debate, definindo as suas prioridades. Sabe, você tinha uma montanha de carnê da Previdência Social, sabe, do recolhimento que era feito de todas as cooperadas, e a revogação dessa TAC vai permitir surgir novas cooperativas de trabalho, para poder participar de diversas licitações públicas da Prefeitura, de prestação de serviço de portaria, de limpeza, de poda, de manutenção de praças, né, de implementação de projetos ambientais, enfim, uma série de possibilidades de gerar trabalho decente e renda e contribuir para o desenvolvimento econômico do território, como aconteceu com a Cooperlimp no bairro do Gonzaga e como também comprometeu a dinâmica do próprio bairro, né, quando houve a revogação, né? E eu tenho um minuto, acabou já? Tá? Bom, então é só para reafirmar, né, quer dizer que também compartilho da fala da Rose, de que a economia solidária não é assistencialista, a cooperativa solidária não é cesta básica. Em outros municípios, aqui em Araraquara, 35 quilômetros aqui do lado, enquanto nós estamos entregando cesta básica, a economia solidária de Araraquara dá saltos qualitativos, faz licitações, contrata cooperativas e gera oportunidade de trabalho e renda e dignidade para esses trabalhadores, sem intermediação de um patrão, dono de uma terceirizadora. Então, agradeço muito esse evento aí. Valeu, Raquel, valeu, Rosilei, e a professora Neuza, a Cidinha, o Djalma, Rosilei, todos. Muito, muito legal. E vamos agora, né, quer dizer, caminhar mais no sentido dessa frente, inclusive agora com o PPA. Vai ser muito importante a participação dos vereadores na construção de um PPA forte que permita desenvolver a política pública nos próximos 4 anos. Obrigada, Reinaldo. Saudade de te ouvir falar e de cantar. Saudade de passar horas colocando o projeto no Siconv para receber dinheiro, receber recursos para a economia solidária, como a gente fazia nos bons tempos, sim. Por favor, Paulo Faria, nosso diretor do DAIS. Obrigado, vereadora Raquel, né? Parabéns pela condução desse trabalho da audiência pública, e eu quero, na sua pessoa, cumprimentar as demais mulheres aqui presentes nessa audiência. Quero cumprimentar o meu presidente da Câmara, né? Agora 2 vezes presidente, né? Vereador Rosilei, presidente da Câmara e presidente do nosso partido, do MDB, e na pessoa dele cumprimentar os demais vereadores, assessores. Quero registrar também a presença do presidente da PROAB, o Valciner Bragato, né? Que também se prontificou muito a ajudar nessa questão do TAC. Quero cumprimentar o meu secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Nino Mengatti, que quando o Conselho e os demais gestores da economia solidária nos passaram essa questão do TAC, eu levei até a ele essa questão e ele se prontificou a abraçar essa causa, a levarmos e provocarmos a nossa procuradoria, a PGM. Quero cumprimentar a Rita, nossa presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária, no nome dela, cumprimentar todos os gestores, todos os membros e líderes do Movimento de Economia Solidária de São Carlos, cumprimentar aqui o Léo Pinho, presidente da Unisol, né, o seu jurídico, que também está contribuindo com a gente, e cumprimentar a equipe do DAES, né, do nosso Departamento de Apoio à Economia Solidária, está aí o professor Itamar, o Caio, e eu quero complementar a informação do Nino, né, que eu falei com o doutor Alexandre, que ele justificou por causa do decreto que vai sair amanhã, da nova flexibilização que o comitê emergencial se reuniu ontem e ajustou. Então ele está trabalhando para que esse decreto saia amanhã. Ele não pôde participar. O que ele me pediu, que a gente focasse, né,
além da legislação que é pertinente, mas que a gente focasse no documento que está com a gente, está lá na secretaria, e o nosso departamento que está cuidando disso, do processo do TAC, que a gente agregasse ao processo e focasse na questão do poder econômico, na questão do prejuízo econômico, né, que o TAC está provocando em São Carlos com a falta das cooperativas, né? E sempre lembrar, né, que as cooperativas não podem ter trabalho subordinado. Então, nós temos que focar nisso, certo? Além da legislação, que foi bem colocada aqui, a Rita explanou muito bem todo esse prejuízo, todo o que aconteceu, né? A Rita revisou bem isso daí e as contribuições, e quero me colocar à disposição, né? O DAS, como o departamento da secretaria, está à disposição para a gente, juntos, né? E conquistar, derrubar esse TAC e a gente avançar na economia solidária em São Carlos. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, a gente está junto, né, nessa ação. 3 minutos agora, Lineu, por favor. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, vereadoras, Cidinha, Neuza, Roselei que está aí, os vereadores, o Djalma e o Robertinho que estão também presentes, assessoria. Quero saudar também a Rita, em seu nome, todo o pessoal da Economia Solidária que está presente aí, e saudar principalmente porque estão retomando, né, reacendendo uma luta que é necessária na nossa cidade, que é a revogação daquele malfadado termo de ajustamento de conduta celebrado pela Prefeitura em 2009, né, com o Ministério do Trabalho. Eu queria ponderar 3 ou 4 questões, na verdade. A primeira, que a luta do Ministério Público do Trabalho contra as Copergatos, que foi na década de 90, teve seu ápice, quando tinha aquelas malfadadas cooperativas, trabalhadores rurais que catavam laranja ou cortavam cana, tá? Ele teve um papel muito importante, e de fortalecer, na verdade, a luta dos trabalhadores, né? Os patrões, os usineiros da região, que particularmente também a nossa região de São Carlos, Araraquara, as usinas de cana, usavam muito desse expediente, né? Era uma verdadeira afronta, na verdade, nas relações de trabalho entre o empregador e o empregado, substituído da forma que era pelas Copergatos. Então, o Ministério do Trabalho teve um papel. Agora, isso não se confunde com as cooperativas constituídas livremente pelos trabalhadores, que é uma forma nova de se organizar dentro do processo de trabalho os trabalhadores, de como produzir, de como distribuir, de como comercializar, de como consumir. Então, eu quero aqui registrar, eu acho um absurdo, na verdade, é um escalabro, na verdade, essa resistência do Ministério Público do Trabalho de Araraquara, que tem o apoio, parece, né, da própria Delegacia Regional do Trabalho, em vez de proteger os trabalhadores, os setores mais frágeis da sociedade, insistir, na verdade, porque é uma proteção que se dá velada, né, mas com consequência muito concreta, às empresas que terceirizam a mão de obra para o poder público. Na contratação, na participação, primeiro, nos processos de contratação de mão de obra terceirizada no poder público, e depois, né, na contratação efetiva, pagar, fazer essa transferência para essas empresas, que o Roselei falou, inclusive, que é um verdadeiro escalado também. Então, o Ministério Público do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, deveriam ter muita eficácia, muita perseverança para cobrar dessas empresas a regularização dos contratos de trabalho, o pagamento dos direitos sociais desses trabalhadores que eles não cumprem. E não é só na cidade de São Carlos, são todas as prefeituras, como não o Estado. Então, quer dizer, esse foco, essa vontade, essa gana contra as cooperativas de trabalhadores, o Ministério do Trabalho de Araraquara deveria ir para cima das empresas terceirizadas, que é uma vergonha, na verdade. Quando acaba uma, vem a outra com os mesmos patrões, na verdade, e não pagam os direitos, atrasam os direitos, na verdade, salariais, de pagamento adicional de férias, funcionários noturnos. Quer dizer, então, volta para o que deve voltar. Tá? Eu acho que, só para concluir, Raquel, assim, nós temos também saudar esses dias, né, aqui em São Carlos foi constituída uma cooperativa de motoristas de aplicativos. Olha só, que é também para enfrentar uma coisa que o Ministério Público do Trabalho no nosso país não tem o posicionamento que em outros países tiveram, de regularizar, na verdade, fazer
que as grandes Ubers aí, né, essas donas de aplicativos, na verdade, pagam os direitos trabalhistas. Então, os trabalhadores se organizaram aqui com uma cooperativa de motoristas que tem, né, funciona da mesma forma, mas que o lucro, na verdade, não vai ser apropriado por meia dúzia de magnatas de aplicativo no nosso país. Então, saudar o pessoal dessa cooperativa. Eu acho que está correto a luta, né, se a prefeitura parceira, como o Nino disse, né, enfrentar o Ministério Público, como o Léo Pinto falou, e que o doutor Eugênio deu substância legal, conteúdo para esse enfrentamento, eu acho que tem possibilidade concreta de demover o Ministério Público do Trabalho a desfazer esse malfadado TAC de 2009. É isso. Raquel, Obrigada. Deixa eu só fazer uma observação na fala do Lineu. É um trabalho que a gente fez em 2017, 2018 e até 2019. A prefeitura, Lineu, ela vem pagando solidariamente aquilo que essas empresas não fazem. Então, o que tem de indenização para essas empresas, porque não pagou férias, não pagou insalubridade, não pagou uma série de coisas, então acho importante a gente buscar esse levantamento para mostrar isso para o Ministério do Trabalho, porque é uma inversão, na verdade. O trabalho social precisa ser feito, né, e, de fato, que fique com o trabalhador. Agora, esse pessoal de empresas particulares aí, privadas, recebem, não repassa para o trabalhador e ainda faz a prefeitura pagar 2 vezes. Aí vem aquela máxima, né? Quem contrata mal, paga 2 vezes. Exatamente. Bem lembrado, Zelê. Eu queria ver se alguém que ainda não falou gostaria de falar, porque a gente tem mais 2 inscrições que são reinscrições. Então, abrir a oportunidade para quem ainda não falou. Senão, a gente passa para as últimas 2 inscrições. Pode ser? E a gente também está chegando no nosso teto, né? Então, por favor, Paulo Mancini, 3 minutos. Legal. Bem, o que eu gostaria de... Paulo, só um minuto, desculpa. Um minutinho. O João Monção levantou a mão. A gente tinha combinado, né? Quem não tinha se inscrito. Então, por favor, João. Não é o João Monção. É o João Monção? Perfeito, Raquel. Né? Isso. Por favor, João. Também gostaria de parabenizar aí a Câmara Municipal, né, em nome da Raquel, pela iniciativa, e a todos os participantes, né, o pessoal da Unisol Brasil, enfim. Eu estava também presente na época, né, com o Reinaldo Sorbilli, a Rita, e todo o pessoal nessa luta na época. Só queria lembrar, assim, que nós tivemos, eu e o Gerson, que está hoje em Brasília, né, Renato? Nós estivemos em São Bernardo do Campo conversando com o Dr. Marcelo Mauad, que na época era o Papa, né, nessa questão do cooperativismo, tem alguns livros escritos e tal. E realmente teve um posicionamento totalmente contrário, né, a essa questão, né, todo o departamento, enfim, nós fomos buscar o aparato jurídico da época para poder contrapor tudo isso. Infelizmente não deu tempo, né, de fazer o debate necessário, na época nem oportunidade, né, na verdade o Ministério Público, ele comparou a cooperativa como a Coopergato, né, como realmente aquelas cooperativas de mão de obra que existiam na época e ponto, né. Então, assim, muito salutar, muito importante esse debate, né. Paulo Mancini realmente insistiu muito nesse assunto há muito tempo, ele vem insistindo, né, e vamos em frente, gente, vamos em frente, porque é absolutamente lamentável que o Ministério Público do Trabalho continue com essa postura ainda. Um abraço a todos. Obrigada, João. Bom te ver aqui. Então, as últimas 2 inscrições, Paulo Mancini e depois Reinaldo, para a gente encaminhar. Bem, o que eu gostaria era de, respondendo ao secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Nuno Bengatti, fazer o meu reconhecimento de que todas as administrações municipais, tanto a do Paulo Otomani como agora do Ayrton, elas foram parceiras do Movimento de Economia Solidária de São Carlos, né? A gente sempre esteve organizado,
mas, de uma forma ou de outra, sempre contamos com a participação, né, direta da Prefeitura Municipal através do DAES. Então, eu tenho só que agradecer muito, inclusive ao Valcemir Bragato, né, que está presente, e a gente tem certeza que vai ter o mesmo empenho do atual secretário e do diretor de DAES, o Paulo Faria. Quando eu coloquei essa possibilidade de a gente entrar com uma ação, é porque a gente sabe que, às vezes, o poder público ele tem as mãos amarradas por um motivo ou outro, né? Então, se não for possível, né, derrubar junto ao TRT, e a prefeitura, fica muito difícil para ela, talvez, tomar uma ação unilateral e ela quebrar o TAC por si mesma, né? Porque ela tem um TAC firmado, né? À época, eu lembro, quando foi assinado, que tinha algumas pessoas que eram contrárias. Eu acho que, à época, era difícil a decisão, mas depois da aprovação da Lei de Cooperativa de Trabalho, em 2012, ficou evidente a inconstitucionalidade desse TAC, né? Então, é nesse sentido que eu queria se cometi alguma grosseria, secretário, me desculpar, não é nesse sentido não que eu reconheço essa parceria com a municipalidade. Eu gostaria também de cumprimentar o vereador Roselei pela lembrança que ele fez de a prefeitura estar tendo que arcar com despesas que seriam das terceirizadas, em função delas não cumprirem o contrato. E lembrar que na penúltima ou penúltima sessão camarária que eu estava assistindo, o vereador Bira, ele fez uma denúncia onde ele apontava indícios, veja bem, estou frisando que são indícios, e não sou eu, foi o vereador Bira que apontou, indícios de que o nosso atual vice-prefeito teria indicado para trabalhar numa empresa terceirizada, Terra Plana, há menos de um mês das eleições, né, uma pessoa que possui um caminhão tal, e a pessoa trabalhou e no fim não recebeu, né? Esse tipo de coisa, com uma terceirizada que seria uma cooperativa de trabalho, seria muito mais difícil, porque qualquer pessoa para integrar a cooperativa, ela depende não só do aval do presidente da cooperativa, mas de todos os cooperados. Ou seja, a cooperativa não tem um dono, que o dono coloca lá quem ele quiser, ou quem alguém indicou para ele colocar ali. Então, eram essas observações que eu queria fazer e também cumprimentar a todos pela iniciativa. Um grande fraterno abraço a todos. Obrigada, Paulo. Agora o nosso último inscrito. O Paulo tem o Paulo Faria tem um informe, pode ser depois do Reinaldo, Paulo? Tá. Então, o Reinaldo, depois o Paulo Faria. Acho que ele pode dar um informe primeiro, porque talvez seja associado que eu vou falar. É só a questão do prazo que o Nino comentou, certo? E que eu falei com enfim, na verdade com a doutora Gabriela, lá da PGM, né? E que nós entramos com a solicitação da prorrogação do prazo. E combinei com a Rita do nosso conselho, que a data limite para a gente responder ao Ministério Público o que eles mandaram, né, como notificação, seria dia 25. Então, dia 25 foi a data que nós planejamos para fazer a resposta ao Ministério Público através da PGM. Era isso. Paulo. Obrigada. Reinaldo? A minha manifestação era nessa direção aí, que eu fiquei preocupado quando falou dia 23, né? Então, e aí eu já discuti aqui como é que a gente ia dar os encaminhamentos. Quero agradecer, né, a Unisol, através do Léo e do Dr. Eusébio, né, pela participação aqui, né, para ajudar a gente, né, a complementar a formulação dos argumentos que construímos juntos aqui, através do movimento do Fórum Municipal de Economia Solidária, né? E aí a Unisol já socializou, eu mandei para a Raquel, né, a apresentação dele, né? E aí eu acho que encaminhar, né, para o Paulo, para o secretário Nino, né,
para que possam, assim como uma argumentação que também nós construímos, né, no Fórum Municipal, que está com a Rita e tal, encaminhar para que possa, a partir disso, subsidiar, né, a elaboração da justificativa da revogação, porque e aí eu acho que também, na medida do possível, talvez como foi muito rico essa conversa, né, e traz alguns depoimentos de experiências vivenciadas na época, de mandar a gravação também para o procurador, que eu acho que pode contribuir muito para dar o lado humano dessa questão, dessa aberração legal que é a proibição de participar da licitação, também tem um aspecto humano muito forte, né, que são as pessoas que participaram diretamente disso, né, e sofreram por causa disso também. É isso. Obrigada, Reinaldo. Então, vamos na linha que o Reinaldo começou aqui, tentar organizar nossos encaminhamentos. Então, a gente tem as contribuições aí que a Unisol nos trouxe hoje. A Rita está dizendo aqui que o nome da UFSCar também tem algumas contribuições. Então, a gente encaminha essas contribuições ao Paulo e ao Nino, colocando também à disposição para a construção dos argumentos, né, no jurídico. Não sei se é a doutora Gabriela ou se é o doutor Alexandre que vão coordenar, mas com quem for, né, nos colocando à disposição. A Câmara Municipal fará, então, uma moção de apelo, né, ao Ministério Público também, na sessão do dia 24, a gente coloca em regime de urgência, né, Roselene? Que foi aí a proposta. Deixa eu só, dia 23, que dia que é, hein? Eu estou sem o calendário aqui. Segunda. Mas o prazo que é quarta. Na quarta? Então seria importante a gente aprovar essa moção e já encaminhar para a Prefeitura, para o doutor Alexandre também já levar em consideração essa manifestação da Câmara, né, Nino? Eu acho que seria importante. Eu quero agradecer a vocês, mas que realmente 25 é o prazo que nós temos. Mas que nós fizéssemos, Raquel, a sugestão que o Reinaldo e o Paulo também, que tem muito apreço, todos, nós encaminhássemos, porque está com o DAS. Porque na segunda-feira a gente consegue compilar os documentos para não deixar na bacia das almas, né? Deixar 25, aí perde o prazo, todas as contribuições que nós estamos discutindo aqui. Você sabe que hoje, com as restrições que nós estamos, infelizmente, talvez o horário é reduzido para protocolar o documento, ou em Araraquara, ou de maneira eletrônica. Então, que a gente colocasse o teto, aí, se o presidente da Câmara está de acordo, e o Paulo também, que está com ele o processo, e na quarta-feira, dia... É o prazo. Que ficasse só a moção para ser apensada no processo. Perfeito. Mas em termos da moção... A gente já encaminha e o Paulo vai dando encaminhamento aqui para o secretário. Mas os termos da moção, ainda que não esteja aprovado, na segunda-feira, a gente pode estar encaminhando para vocês para poder, de fato, dar prosseguimento, né, Raquel? Depois a gente anexa o documento aprovado. Ótimo. Perfeito. Bem? E eu acho que o último encaminhamento, que acho que foi colocado aqui pelo Nino, é da gente continuar essa briga mesmo, né, e recorrer a TRT em Campinas, a TRT 15 em Campinas, entendeu? A gente não pode deixar isso também só na esfera municipal, e a gente tem que travar outras lutas para cima, entendeu? Exato, para a gente continuar essa discussão. Tem alguém... Raquel, deixa eu só perguntar uma coisa, eu tenho uma dúvida também. Porque como é MP, não sei se é DRT que a gente tem que conversar. Não. É o MPT, aqui de Araraquara. Isso. Mas se for necessário, alguns acordos a gente recorre à DRT em Campinas, para outras instâncias, entendeu? DRT da 15ª lá em Campinas. E eles podem anular um TAC? Tudo é possível. Ô Rita, mas a DRT de Araraquara, ela assinou esse TAC lá atrás. Ela precisa ser sensibilizada também, porque ela tem peso nessa discussão junto ao Ministério Público do Trabalho. É um outro órgão, que é do Executivo Federal e o outro da Justiça, do Trabalho, federal também, mas ela assinou na época lá. O que eu acho que é importante deixar destacado, né, é que o TAC foi assinado em 2009 com, né, o nascedouro aí da Lei 12.690, né, e também a nova Lei de Licitações. Isso perde o objeto do TAC, porque acaba reforçando, na verdade, essas possibilidades todas de participar. É um novo regimento. Isso aconteceu, Lineu, está aí ouvindo, né, com a história aqui da Vila Elizabeth. Você lembra do TAC aqui da Vila Elizabeth?
Isso caiu por terra, porque inclusive os desembargadores disseram que não é possível legislar por um termo de desvio de conduta. Se existe uma lei, a lei tem que ser cumprida. O TAC é apenas um termo, né? Não pode e tal. Então não tem, né? Não é nem revogar, é pedir a nulidade do TAC mesmo, né? E cumprir aquilo que nós já temos no nosso ordenamento jurídico, que são as legislações que estão aí. Roselei, e até uma sugestão. Presidência aí, só um detalhe, eu contratei a Coperdex, que existia na época, e tomei um processo do Correio, que foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho, entendeu? Por sorte conseguimos ganhar o processo, mas caindo isso, que a Câmara contrate, né? Abre nas novas estações, as cooperativas possam participar, né? As que tiverem, na verdade, né? Ô, Lineu, é uma boa sugestão, mas assim, ó, a Câmara está com um problema lá, que tudo é concurso público agora, né? Então, você sabe que nós contratamos agora, nesse período, por conta do pessoal de comorbidade, fizemos um contrato por 6 meses. Mas, findando esse contrato, nós temos que ter os trabalhadores lá concursados, né? O último concurso que foi feito pelo vereador Marquinhos Amaral, né? Tem lá 9 copeiras, e a gente não tem essa brecha, né? Por conta dessa determinação de fazer esse concurso. Mas, havendo a possibilidade, com certeza, a gente aproveita a oportunidade, sim. Tá certo. Pessoal, mais alguém tem algum encaminhamento complementar? Ou é isso? Penso que daqui até dia 25 temos muito trabalho, né, de organizar esses argumentos, a moção, enfim, e também, né, recorrendo até as últimas instâncias possíveis para a gente revogar esse TAC. Se não tem mais nenhuma manifestação, gostaria de agradecer. Eu tenho uma proposta, eu queria pedir, porque a gente não tem um documento formal da Delegacia Regional do Trabalho daqui, a doutora Consuelo não pôde vir hoje, né, não está presente, mas eu acho que seria muito importante um documento da Delegacia Regional do Trabalho, que eles, inclusive, são membros do Conselho Municipal. Ela acompanha, ela foi muito atuante na gestão passada, então eu acho que podia pedir para eles também um documento atestando que essas cooperativas não são Copergato e tudo mais, porque isso poderia ser um fortalecimento também do processo, né? Se a Delegacia Regional do Trabalho Municipal pudesse anexar junto um documento. Eu queria pedir se a frente podia intermediar junto a ela esse pedido. Sim, e aproveito mais uma vez para justificar a ausência dela, que ela tinha colocado na agenda, mas ela foi convocada para uma reunião das regionais, todos os gerentes regionais, que era um assunto urgente, que é o retorno também presencial dos atendimentos. Então, ela, né, infelizmente, ela não pôde mesmo participar, porque ela já tinha confirmado. Se então não temos mais nenhum encaminhamento, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença aí dos vereadores do vereador Roselei, que está, né, na frente parlamentar junto comigo, também da vereadora Cidinha, vereadora Neuza, que integram também a frente parlamentar, e de todos aqui da Rita, presidenta do Conselho, Nino Mengatti, secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Paulo Faria, diretor do DAIS, o Léo Pinho e o Eugênio Alves, da Unisol, né, e todos os membros da Economia Solidária aqui que participaram e ajudaram a gente a crescer esses argumentos para a gente derrubar esse TAC. Muito obrigada pela presença, a gente se encontra aí em todas as lutas. Aplausos virtuais. Obrigada, boa noite. Sextou, bom final de semana a todas as pessoas. Abraço. Obrigada, pessoal. Grande audiência pública, viu? Tchau, pessoal. Um abraço a todos e a todas. Parabéns. Valeu, pessoal. O ano inteiro. Então, nós buscamos, às vezes, fazer essas palestras, nós